Então, a gente vai dar continuidade à sessão de ultrassonografia. Vamos dar ênfase hoje ao mapeamento de varizes. Meu nome é Caroline e o doutor Rafael já se apresentou, né? Então, o objetivo do Doppler venoso, né? Ao chegar a uma solicitação de exame de Doppler venoso dos membros inferiores, nós temos que procurar saber qual o motivo dessa solicitação. Porque, a depender da indicação desse exame, o nosso foco para o exame irá mudar. Logo, quando o médico solicitar um Doppler de membros inferiores, nós temos que ver o objetivo do exame, porque esse exame vai mudar a forma como se vai fazer o exame e o objetivo do exame. Então, quando vier essa solicitação, a gente tem que ver se é para mapeamento de varizes, se é para pesquisa de TVP ou se é para mapeamento venoso. O mapeamento venoso ele é solicitado quando se quer confeccionar uma ficha arteriovenosa ou se quando se quer fazer uma revascularização do miocárdio, certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai fazer um mapeamento de varizes, o exame muda completamente. Quando a gente vai fazer o TVP, por exemplo, o paciente está em decúbito dorsal. Quando a gente vai fazer um mapeamento de varizes, a gente já deixa o paciente em ortostase. Quando a gente vai avaliar varizes, a gente vai avaliar o refluxo do sangue, para saber se o vaso é competente ou não. Quando a gente vai fazer o TVP, a gente vai fazer compressão e estudar o fluxo do sangue para ver se tem trombose ou não nos vasos. Então, ou seja, totalmente diferente um exame do outro. Então, a gente tem que ater a solicitação do médico para poder a gente fazer o Doppler venoso de membros inferiores. É um exame, de certa forma, demorado, a depender de qual estudo a gente vai fazer. Ele tem que ser um estudo minucioso, cheio de riqueza de detalhes, porque precisa ser bem feito. Porque o exame bem feito, o tratamento do paciente vai ser bem feito. Então, é um conjunto entre o ultrassonografista, o radiologista e o vascular. Certo? Sabendo disso, hoje nós iremos dar ênfase ao mapeamento das varizes. Eu acho que a próxima aula vai ser sobre o TVP, no tocário. Então, hoje a gente vai enfatizar o mapeamento de varizes. Logo, no mapeamento de varizes, usamos o transdutor linear. Por vezes, nós podemos precisar usar o transdutor convexo. A gente vai precisar usar o transdutor convexo quando o paciente for muito obeso. E aí, para poder ver as camadas mais profundas, a gente tem que mudar o transdutor. Ou quando o local está muito edemaciado. E aí, a gente vai, com o modo B, realizar a varredura das veias, para ver se há presença de trombose ou se existe um trombo previamente, se ela foi recanalizada, se ela está recanalizada parcial ou total, certo? Daí, nessas áreas que tem provavelmente uma trombose, a gente vai ver áreas cheias de debris, e aí a gente vai jogar o Doppler para ver se tem um fluxo total nesse vaso, certo? Além disso, no modo B, a gente vai andando, percorrendo todo o vaso, e a gente vai medindo o diâmetro dela. Esse diâmetro é feito com o transdutor no transverso, certo? E aí, com o transdutor no transverso, a gente vai medir a porção antero-posterior do vaso e no meio do vaso, certo? E no decorrer do modo B, a gente vai avaliando esse diâmetro, a gente também vai tentando identificar as perfurantes, certo? É difícil identificar uma perfurante, precisa de muita atenção e tal, tal, tal. Gente, não é para avaliar todas as perfurantes que você vai encontrando no meio do caminho, certo? Geralmente, a gente vai ter como referência as veias superficiais. Quando a perfurante ela é insuficiente, ela é incapacitante, ela vai ser um tamanho que vai
Só em olhar você vai dizer essa é incompetente, porque ela vai ser quase no mesmo diâmetro da safena, por exemplo. Entendeu? E aí essas sim, que são maiores, a gente vai parar, vai avaliar direitinho, vai medir o diâmetro dela, vai fazer a compressão, vai jogar o Doppler, vai fazer o espectro, certo? Dessa veia perfurante. E aí, a gente vai avaliar o fluxo através do modo Collor, para ver a perviedade do vaso, e a gente vai avaliar o refluxo jogando o espectral, certo? Então, elas podem se agrupar. Pode contar. Assim, eu acho que para todo exame de ultrassom, a gente pensa assim, no transdutor que a gente vai usar, vai ser dedicado ao perfil de paciente que a gente está observando. Vocês vão ver aí na prática de vocês que muito exame, inclusive de TVP, acho que mais TVP do que varizes, os pacientes, quando a gente usa o transdutor linear, a gente não consegue acessar as veias. Às vezes o paciente que tem varizes é um paciente que já tem um diâmetro com a circunferência da trouxa maior, e aí a gente pode, em nossa mão, fazer o exame com o transdutor convexo, principalmente a parte de TVP. A questão das perfurantes, você falou muito bem, né? Perfurante, todo mundo tem veias perfurantes, né? Até do ponto de vista conceitual, a gente precisa saber isso, o que é uma veia perfurante. Toda veia que conecta o sistema superficial com o sistema profundo é chamado de perfurante. Nós temos várias dessas, né? Inclusive, antigamente tinha até uns epônimos, né? Veia de Leonardo, o pessoal que foi os anatomistas e foram descobrir, às vezes vão colocando o nome nas veias, porque eles que descobriram, né? Hoje em dia a gente tenta não usar mais esses epônimos, mas tem alguns que ainda ficaram mais bem estabelecidos. Então, via perfurante é aquele que comunica o sistema superficial, passa a face muscular e vai conectar com o sistema profundo. Então, por exemplo, as veias apenas fazem parte do sistema superficial. E essas veias elas são conectadas com o sistema profundo através de outras veias que cruzam essa face, por exemplo, para a veia tibial posterior, para as veias supragenitulares, enfim. E a gente, como a Carol falou, a gente não precisa estar dizendo que o paciente tem veia perfurante, que todo mundo tem isso. Não é para estar no nosso relatório, é para estar se a veia é suficiente, tá? E, como você falou muito bem também, a questão dos diâmetros, né? Meio que já bem estabelecido que o diâmetro desses vasos, tanto os vasos superficiais quanto os vasos profundos, o diâmetro ele não diz para a gente se o paciente tem ou não tem refluxo. O diâmetro é mais uma questão de apontar para a gente aquele vaso, uma suspeição, por exemplo, um vaso enorme, com calibre enorme, eu preciso aumentar a minha suspeição porque eu tenho uma probabilidade maior que esse vaso tenha refluxo do que se ele tivesse calibre normal. Fatos puros e simples de ele ter o calibre aumentado não diz que ele tem refluxo, mas aumenta a desconfiança da gente e a gente vai precisar fazer uma avaliação pormenorizada desse vaso, lançando mão do colorido, do pulsado para saber se tem refluxo ou não tem. Mas o diâmetro em si, como a Carol falou, ele não é representativo. Obrigado. Então, a gente pode agrupar, vamos entrar agora na anatomia, né? A gente pode agrupar em 3 categorias: em veias profundas, as veias superficiais e as veias perfurantes, certo? Anatomia das veias profundas. Nós temos, ele é subdividido em veias profundas da coxa e da perna. O da coxa, nós temos a veia femoral comum, a veia femoral profunda, a veia femoral superficial ou veia femoral. Eu fiz questão de colocar as duas, porque ainda está tendo uma mudança na nomenclatura, certo? A veia femoral superficial, ela está sendo trocada pela nomenclatura de veia femoral. Por quê? Porque existe uma certa confusão nessa nomenclatura, porque por ela ser uma veia femoral superficial, erroneamente, acham que ela não se trata de uma veia profunda da coxa. Na realidade, ela recebeu esse nome de femoral superficial não porque ela é do sistema superficial, mas porque ela está caminhando junto com a artéria femoral superficial. Então, algumas pessoas já aderiram à nova nomenclatura e outros não.
porque a justificativa que dão é que o tratamento dessa em relação à veia femoral comum muda. Então, alguns aderiram, outros não. Outro veia profunda da coxa é a veia poplítea. Falando dessas, a gente entra para a veia profunda da perna, que é a veia tibial anterior, a posterior e a fibular. Então, está aqui mais ou menos a anatomia, certo? As veias da perna na parte inferior, elas seguem principalmente as artérias e geralmente elas estão emparelhadas, certo? A veia fibular, que é essa daqui, ela drena a parte inferior da perna, posteriormente, e aí ela vai desembocar no tronco tibio-fibular. A veia tibial posterior, ela drena esse compartimento posterior da perna e a superfície plantar do pé. E ela também desemboca junto com a fibular no tronco tibio-fibular. Já a veia tibial anterior, ela inicia no plexo venoso dorsal do pé, se estende nessa parte anterior, ela não cede superficialmente a membrana interóssea. Quando chega na parte cranial dessa membrana, ela perfura a membrana e entra aqui próximo ao tronco tibio-fibular, para, junto com o tronco tibio-fibular, formar a veia poplítea, certo? Ela vira a veia poplítea, ela tem uma característica bem marcante, certo? Quando ela está abaixo do joelho, ela se encontra posterior e medial à artéria poplítea. Quando ela está acima do joelho, ela se encontra anterior, superficial e lateral à artéria da poplítea, certo? A veia poplítea, ela vai se transformar em veia femoral ou veia femoral superficial, assim como queiram chamar. E essa transformação de poplítea para veia femoral, ela se dá no hiato do adutor, que está demarcado aqui pela linha vermelha, ok? E aí, a veia femoral, ela caminha ao longo da coxa anteromedialmente, certo? Medial à artéria que acompanha ela. E aí, a veia femoral, ela vai desembocar na veia femoral comum, junto com a veia femoral profunda, que está posteriormente à veia medial, aqui drenando toda essa parte posterior da coxa. Então, ela vai se juntar com a veia femoral superficial e transformar em veia femoral comum. E aí, ela se transforma em veia femoral comum a nível do ligamento inguinal. Aí se transforma em veia ilíaca externa, certo? Ela também pode se transformar em veia femoral comum. É isso mesmo, né? Pronto. E aí está toda a anatomia das veias profundas, certo? Aqui eu quis colocar só uma anatomia normal das veias tibiais posteriores e fibulares, que são duplicadas, e aí observar a relação com a cortical da tíbia e da fíbula, certo? Aqui é a tibial posterior e aqui é a fíbula, certo? Aqui no plano axial medial, aqui no longitudinal face posterior-medial e aqui axial posterior. Aqui é uma variaçãozinha anatômica que eu quis colocar também, onde a gente observa uma duplicação da veia femoral, né, que está aqui em azul. E aqui, onde a seta está mostrando, a gente pode observar que tem a presença de um tronco que está parcialmente recanalizado.
né? Então, você vê que passa um fluxo de sangue, mas que tem essa imagem hiperecogênica no meio do vaso, que era para ser anecoide, ser totalmente pintado quando a gente jogasse o colo. É super importante isso aí, Carol. Às vezes, esses vasos, os infragenitulares são todos duplicados, né? Então, tibial posterior, lombar, tibial anterior, você encontra duas vezes. Mas, às vezes, os suprageniculares, inclusive a femoral, ela está duplicada. E o paciente, às vezes, ele tem um trombose só de uma delas. Se você não souber que pode estar duplicado, você não vai comentar isso no relatório, você vai comentar, por exemplo, um dia dessa da fluido, mas você não está dizendo que tem outro que está perto e que está levando através dela. Então, saber que, às vezes, o supragenicular pode ser duplicado por variante anatômica também. Isso aí é importante também elaborar. Aqui nós temos uma veia femoral profunda, que é uma das veias que tem algumas variações. E aí, uma delas é essa daqui, que é a veia femoral profunda encontrando com a veia femoral caudalmente, certo? Porque que eu falei dela? Porque ela tem, eventualmente, repercussão clínica e hemodinâmica. Então, quando a gente observar que o encontro dela está se fazendo mais caudalmente, a gente tem que colocar no relatório, certo? Então, vamos para as veias superficiais. Então, inúmeras vênulas presentes no tecido subcutâneo do paciente, elas unem-se para formar veias menores, que se combinam com outras menores, para poder, eventualmente, drenar para duas veias superficiais, que são essas duas, a veia safena magna e a veia safena parva. A veia safena magna, ela vai percorrer toda a parte medial da perna, e a safena parva, que recebe esse nome porque é uma veia mais curta, menor, ela vai drenar essa parte posterior da perna. Então, a gente vai falar um pouquinho da anatomia da veia safena magna. Como eu disse, ela percorre toda a parte medial da perna. Então, ela é responsável por essa parte de drenagem todinha da parte medial da perna e da coxa. Classicamente, ela origina-se da parte medial do pé, passando pela parte anterior do mauléolo medial, sobe aqui ascendendo pela parte medial da perna, passa medialmente posterior à região do joelho, procede novamente pela parte medial da coxa e desemboca na veia femoral comum, certo? Ao longo de todo o percurso dela, a gente vai ter várias tributárias e várias o que eu posso dizer? Várias tributárias e várias variações anatômicas ao longo de todo o percurso, ok? Mas só que a gente não vai falar de todas as tributárias e todas as veias acessórias. A gente vai dar ênfase aqui às principais. Por quê? Porque as outras não têm a repercussão clínica, ok? Aqui nós temos a veia safena magna, acessória anterior. Ela é uma veia comum que percorre essa região lateral e anterior da coxa, certo? E se conecta à veia safena magna perto da junção safeno-femoral. Nessa mesma região, a gente vê que tem outra acessória vindo e se juntando a ela, que é a veia safena magna acessória posterior, que ela vai drenar toda essa região posterior e que está medialmente a veia safena magna, certo? Junto a elas, a gente pode ver essa veia que viaja obliquamente, certo? Através da coxa anterior e anterolateral, a veia safena magna acessória anterior. E aí ela vai drenar essa parte anterior da coxa para a veia femoral comum, mas ela também pode estar conectada à veia safena magna ascendente anterior.
E ela é chamada de veia, ela é chamada de veia circunflexa anterior da coxa. A veia circunflexa posterior da coxa, ela, ao mesmo nível da anterior da coxa, ela vai posteriormente, obliquamente, a veia safena magna acessória posterior, ajudar a drenar essa parte posterior também. E ela também pode estar drenando para a veia femoral comum, como também para a veia safena magna acessória posterior. Na perna, a gente tem a veia circunflexa, como circunflexa anterior, circunflexa acessória posterior da panturrilha e a posterior da panturrilha. Elas vão drenar a parte anterior e posterior da panturrilha e ela desemboca próximo ali do ápicezinho da safena magna, certo? Então, essas são as acessórias mais importantes, que se tiver algum acometimento nelas, a gente pode estar descrevendo no laudo. Como já disse, existem várias outras acessórias e tributárias, mas elas não são clinicamente significativas para a gente estar colocando em laudo. Aí aqui como reconhecer a safena magna, né? Então, elas geralmente estão no compartimento safeno, certo? Que é esse olho de grego aqui, ó. Um olhinho de grego sendo formado. Essa parte que está indicada pela seta amarela é a face safena, ou a face superficial. A de vermelho é a face muscular. E aí, o vaso ela está sustentada pelos ligamentos dos safenos, certo? Que está indicado aqui por essas setinhas verde. Então, a gente vai reconhecer colocando nosso transdutor na transversal e vendo esse olhozinho grego. Então, essa é a safena magna. Aqui é só mostrando as acessórias da safena, né? Aqui nós temos a safena magna. Bem aqui nós temos a acessória anterior e mais embaixozinho a gente tem a acessória posterior. Certo? A acessória posterior, ela às vezes pode ser confundida, né, por estar nesse espaço de safena, pela própria safena ou pela safena magna acessória superficial. O que vai diferenciar dela, se a gente tiver dúvida da safena magna ou da safena superficial, é lá distalmente que ela vai passar superficial a ver a safena magna e a relação que ela tem com as perfurantes tibiais posteriores. Então, isso é uma das formas de a gente conseguir diferenciar ela, se, por exemplo, a minha safena magna foi hipoplástica ou aplástica. E aí, minha safena, porque eu estou achando ela tão pequenininha para fazer safena, então eu vou acompanhando ela até distalmente, se ela passar superficialmente a safena magna ou tiver uma relação com a tributária da tibial posterior, ela não é a safena magna, ela é a safena acessória posterior. Aqui a veia safena parva, certo? É responsável pela drenagem da face posterolateral da perna. Classicamente, ela surge na região lateral do pé e acede posteriormente ao mauléolo lateral. E aí ela acede pela parte posterolateral da perna até desembocar na veia poplítea, aqui na junção safeno-poplíteo, certo? Ela tem uma anatomia bastante variável. Então, uma das variações anatômicas mais importantes é justamente essa extensão cranial da veia safena parva, que ela é conhecida como veia de Giacomini, tá? Se tiver alguma dúvida, pode ir. Ou se quiser complementar. É super importante, pessoal, que às vezes a safena parva,
ela nem sempre tem essa junção safeno-poplítea, que é a junção com as veias poplíteas. Então, às vezes, ela segue direto, vai lá para cima. E, às vezes, ela simplesmente chega lá na junção safeno-poplítea e encerrou, para não dar continuação lá para cima. Então, essa é uma variação anatômica que você precisa saber, que é comum, inclusive, essa diaconia, ela é bastante comum, é consagrada, talvez das variantes anatômicas com epônimos, essa é a que precisa saber, é talvez o único epônimo que precisa saber. Não saber que tem essas variações anatômicas aí dessa menopausa. Não sei se é essa quantidade toda, mas eu vi, ou foi no artigo, ou foi no artigo que eu li, ou foi no livro, dizem que essa variação anatômica de Jacomini, cerca de 70% da população tem essa variação. Não sei se é isso. Comum. O número também não faço ideia, Carol, mas é bem comum e esse é o epônimo que você precisa, às vezes, entrar no celular. Botar um negócio isso aí, tipo, e tal, fica legal, fica interessante. Mas a ideia é que você saber assim, nem sempre ele vai chegar na junção safeno-poplite, exatamente. Às vezes ele vai seguir direto, enfim. A parva, ela tem suas particularidades. Pronto. Aí a terminação, como o professor já começou a dar um spoiler aí, a terminação da veia safena parva com a cross, existe algumas variações anatômicas. Então, existe a variação anatômica com a terminação da parva com crossa e sem crossa. Aqui é a terminação clássica, né? Ela chegando e desembocando na veia poplítea, na junção safeno-poplítea, certo? Outra é a de Jacomini, né? Que ela desemboca na veia poplítea, mas ela segue cranialmente, subindo acima do joelho. Existe essa outra, que no livro eu achei ser a mesma fotografia. É errado o fluxo. Mas eu acho que o sentido do fluxo aqui é invertido, porque ela é a junção safeno-poplítea de extensão cranial de fluxo invertido. Aí eles esqueceram de virar a setinha, né? E aqui é a veia parva desembocando na gastrocnêmio medial para poder a gastrocnêmio medial drenar para a veia poplítea. Porque a gastrocnêmio, tanto a medial como a lateral, elas também drenam para a veia poplítea. Então, às vezes, a safena parva, ela não desemboca direto na veia poplítea, desembocando na gastrocnêmio medial, e a gastrocnêmio faz a drenagem tanto da parte dela como da parte da safena parva da perna inferior. Existe o padrão da safena parva sem a crossa, certo? A primeira dela, ela drena diretamente para a safena magna, abaixo da prega poplítea, certo? Essa daqui, ela já drena para a safena parva após a fossa poplítea. Aqui na terceira, ela drena para a prega intraglútea. E aqui, nesse quarto exemplo, ela drena perfurando a parte posterior da coxa. Então, essas quatro, nenhuma delas tem a crossa, né? Elas drenam direto. Aqui, mostrando um pouco da anatomia das veias superficiais. Aqui, nessa seta amarela, a gente tem a veia safena parva infragenicular. E aqui na seta vermelha, a gente tem a veia intergemelar, certo? A gente vê que a infragenicular está no interior do compartimento safênico e a intergemelar está mais profundamente da face muscular. Por que eu botei isso aqui? Porque se eu tiver uma lesão nessa veia intergemelar, a gente tem que falar que ela está ocluída, porque o tratamento dela vai ser como se fosse um tratamento, não, é um tratamento de trombose venosa profunda. Então, por isso que eu coloquei esse exemplo aqui, porque se ela trombosar, a gente tem que colocar no laudo para ser tratado com trombose venosa profunda. Vamos falar agora sobre a anatomia das veias perfurantes. Como já foi falado pelo Dr. Rafael, elas drenam as veias superficiais para o sistema venoso profundo. Então, elas saem da superfície e vão para o sistema profundo. Elas, quando
elas estão incompetentes, a gente tem que colocar a localização anatômica e tem que falar a posição em que ela se encontra. Como assim, cara? Eu encontrei uma lesão próxima do joelho. Vai ser minha referência, vai ser o joelho. Então, eu vou pegar uma régua e vou medir quantos centímetros ela está do joelho, a 10 centímetros do joelho, e tenho que dizer a posição. Ela está anteromedialmente à coxa esquerda, a tantos centímetros do joelho. Eu sempre tenho que dar como referência, certo? Por quê? Porque a gente precisa informar para o médico, porque talvez durante a cirurgia ele tenha que ele vai ter que fazer com que seja ligada essa perfurante. E aí a gente vai avaliar como? A gente vai colocar o transdutor, a caixa do box ela tem que estar reta, tem que colocar em cima da perfurante, a gente tem que ligar, tem que abrir esse box, ligar o colo, fazer uma compressão distal para ver o espectral, certo? E aí, quando a gente faz essa compressão distal, o sangue ela tem que ir da superfície para a superfície profunda. Se isso ocorrer o inverso, é porque essa perfurante ela está incompetente. E aí, o que seria esse estudo espectral? Quando a gente faz essa compressão distal, e a gente faz o uso do espectro, tudo que tiver acima da linha da base, estiver positiva, é a velocidade de refluxo do vaso. Deixa eu ver se tem. Eu vou explicar mais lá na frente, direitinho, porque, assim, só falando fica um pouco complicado de entender. E aí, nas veias perfurantes, a gente vai medir, quando ela perfura a fáscia, o diâmetro dela, que aí o diâmetro dela é normal até 0,35. Quando ela está acima disso, não quer dizer que ela é incompetente. A gente vai fazer o espectral, vai medir a velocidade desse espectral, e se essa velocidade ultrapassar 0,35 segundos, isso já é um refluxo importante para a gente dizer que essa perfurante ela está incompetente. Certo? E aí, as perfurantes... Então, os R3 acho que já estão mais habituados, mas seria mais para os R1, né? Então, todo exame que a gente vai começar de ultrassom, a gente tem que deixar tudo já meio que alinhado, ajustado para o que a gente está fazendo. Então, o exame de Doppler venoso, a gente precisa colocar que todo o fluxo que está chegando no transdutor, ele vai ser azul. Isso a gente que estabelece, que vai ser azul ou vermelho no nosso exame, né? Então, você já tem essa ideia de que o azul aqui é vermelho aqui é arterial. A gente que coloca o que fluxo sangue está chegando, os que estão sendo transdutor, e a gente consegue estabelecer se vai ser azul ou vermelho. Existe uma convenção de que as veias devem ser todas documentadas em azul quando elas têm um fluxo normal. Veias quando estão com fluxo alterado, ou seja, no sentido que a gente não espera da veia, elas precisam ser documentadas em vermelho, que nem estamos falando da Carol. E quando a gente vai fazer a documentação com o pulsado, a gente está fazendo colorido, né? Abrir meu box, coloquei na direção da veia, e que ela está vermelha, ou seja, na direção que não era para estar. Documentei, frisei, coloquei o nome lá, salvei. Quando eu for fazer o pulsado, então, o pulsado, o paciente, a veia vai seguindo no sentido cranial, né? Sempre em relação ao coração. Está mais próximo do coração, proximal. Está mais longe do coração, é distal. Isso aí é convenção também, isso já é convenção. Próximo do coração, proximal, distante, distal. Então, sangue vai seguir sempre acima, cranial, né? Se o sangue, então, está seguindo para cima, eu coloquei no meu pulsado, que o sangue que se aproxima do transdutor, ele vai aparecer acima da linha de base, né? Então, como a Carol estava dizendo, quando você faz a manobra de compressão, não, então está aqui. Coloquei no meu vaso, coloquei aqui o transdutor. Coloquei no longitudinal, coloquei uma veia, o sangue está no sentido ok. Vou chegar embaixo da veia, vou fazer uma compressão. Apertei a perna do paciente. O que eu fiz? Esse sangue todo da panturrilha, por exemplo, ele vai subir. E vai aparecer no meu pulsado com uma onda acima da linha de base. Se eu tenho uma veia competente,
Depois que eu apertei, soltei, válvula fechou. Não vai descer nada. Aí vai seguir a linha de base depois. Ó. Então, subiu, seguiu a linha de base. Ou subiu, desceu um pouquinho a linha de base, porque voltou. Fisiológica, tempo que estava fechando a válvula, mas depois seguiu a linha de base. Esse tempo que ela está falando, o de 0,35, é o quanto fica embaixo. Ou seja, eu apertei, subiu, sendo que depois aquela válvula é insuficiente, ela é ruim. Então está voltando, estou vendo muito fluxo abaixo da linha de base. E se esse fluxo abaixo da linha de base, ele está mais de 0,35, por exemplo, na veia perfurante, refluxo. Tem o diagnóstico. E vou fazer a minha documentação, na hora de frisar e salvar a imagem, com o vermelho. Porque eu estou indicando que aquela veia está em vermelho. Tá? Se você faz essa documentação todo dia do seu exame em vermelho, você indicou que está todo mundo com refluxo. E o cara que vai olhar, poxa, se for um vascular, inclusive, um cara que está acostumado com esse tipo de exame e usa a documentação toda em vermelho, ele vai achar que você não soube fazer a documentação. Então, para a documentação é azul, porque está insuficiente, vermelho. E aí, quando a gente vê que essa perfurante, ela está incompetente, aí sim a gente tem que tirar a foto dela, registrar, marcar a velocidade dela para dizer o quanto que ela está com a velocidade alterada e fotografar o vaso na longitudinal com o box ligado e o fluxo vermelho passando, para dizer que ela está incompetente. Ok? E aí, vamos para a técnica do exame. O paciente ele precisa estar em cima de um tabuleiro, de uma escada, coloca o paciente em cima e aí pede para ele ficar de frente, se posicionar de frente para você. Fazer uma leve rotação externa da perna, na perna que vai ser avaliada, para poder a gente avaliar toda essa região medial da perna. E aí, quando terminar toda essa avaliação de frente, vira o paciente a 180 graus, ou seja, de costas, e pede para ele fletir um pouco o joelho da perna que vai ser avaliada. Existe hoje algumas clínicas que têm uma marca especial, que deixa o paciente cerca de 45 graus, tem umas que deixam em 45 graus, mas ela tem 45 graus tanto na região dorsal do paciente como nos membros inferiores. É melhor para quem executa e para o paciente que não cansa tanto e não tem risco de desmaiar, né? Porque tem alguns pacientes que têm uma queda brusca da pressão, que a gente está lá comprimindo o vaso, e isso pode ser que faça com que o paciente fique tonto e acaba caindo. Então, por isso, quando for fazer esse exame, de preferência fazer com algo que ele consiga se apoiar, para quando ele passar mal, não cair em cima de você, ou cair no chão e se machuque, entendeu? E aí existe essas marcas especiais. Tem umas que é 45 graus, como eu disse, que é tanto dorsal como na região da perna, que fica a 45 graus, ou a 60 graus, que ela fica meio que inclinada. Isso aí é super importante, Carol falou essa questão do posicionamento. Então, prestar atenção que os fatores de risco para varizes, insuficiência venosa, eles geralmente colocam aquele paciente numa situação de fragilidade, ou seja, a pessoa de idade alta, com sobrepeso, vai colocar 1 hora para fazer o exame em cima disso daí, o paciente vai cair, entendeu? E existe caso, tem relato, o paciente cai em cima de médico, médico que se machucou, paciente que se machucou. É super importante você saber, você olhar para o seu paciente e ver, nossa, esse paciente ele consegue passar 1 hora em cima disso. Você está com a senhora, pessoa idosa, né, para fazer o exame em cima do bancário, ele não vai aguentar, você vai correndo um risco. E aí, eu não sei se você vai falar de outras técnicas, outras posições, enfim, mas a gente tem que tentar resolver a vida do paciente. Não deu para ficar em pé, existem outras formas da gente tentar fazer. Existem essas questões mais técnicas, mais novas de artifícios, mas a gente pode tentar, por exemplo, um treino de Lemburg assim. O nosso exame precisa de gravidade. O paciente que vai ter é gravidade. É que o sistema venoso seja mais testado. E se a gente deixa o paciente, por exemplo, numa posição de 45 graus, 60 graus, a gente está tentando já fazer alguma coisa que favoreça o nosso exame. E se a gente não tiver uma maca dessa, a gente senta o paciente na ponta da maca, pede para ele suspender um pouco a perna, e aí tenta fazer da parte mais inferior da perna com ele sentado.
entendeu? Existem algumas maneirazinhas que a gente pode ajudar a fazer o exame de forma mais confortável para o paciente sem prejudicar tanto os resultados, certo? Aqui, falando só um pouquinho da técnica do ultrassom em si, não mais com o paciente, mas sim com o ultrassom. Então, o box, quando a gente liga o box tem que estar olhando para o vaso. Se o vaso está aqui, meu box tem que olhar para cá. Se o meu vaso está aqui, meu box tem que olhar para esse lado, certo? E quando a gente coloca o colo deve pintar todo o vaso. E ele não, de preferência, não pode apagar dentro do vaso. Então, a gente tem que ajustar bem o ganho e o PRF, certo? Aqui é um exemplo da via-safena magna com refluxo, certo? O que seria o refluxo? Aqui era para estar pintando de azul. No entanto, quando eu fiz a compressão distal e soltei, ela teve um refluxo, ela ficou vermelha, ou seja, o sangue voltou. As válvulas não foram competentes. E aí, o que seria a velocidade que a gente marca? A gente vai medir daqui até aqui. Esse tempo aqui é o tempo de refluxo do vaso. E aí, cada veia vai ter a sua velocidade máxima permitida. Como eu já falei, o das perfurantes é 0,35 segundos. Das superficiais, esse valor sobe um pouco, vai para 0,5 segundos. E para os vasos profundos, de maior calibre, ela passa a ser 1 segundo, certo? Então, a velocidade de refluxo é toda essa parte que está acima da linha de base, ou seja, que está positiva. Então, mas no começo, pessoal, o sangue vermelho aí, ele está para cá ou para cá? Vocês acham? Onde é que está indo esse fluxo aí? Para cima ou para baixo? Sim. Está para lá, né? Ó, meu transdutor, então, eu selecionei, eu botei ali, tá vendo? O que está vermelho está para cima e o que está azul está para baixo. Eu escolhi aqui, eu estou botando azul para cima e vermelho para baixo. Eu não sei que escolhe como vai ficar, mas eu escolhi que está vermelho. Logo, eu espero que o sangue de bar, a gente, isso aí também é convenção, a gente colocar sempre a parte proximal, ou seja, mais perto do coração, do lado esquerdo, da minha mão da tela. Isso aí também é convenção. E do lado direito, mais próximo do pé. Então, eu sei por essa imagem, se ela tivesse sido feita toda na convenção, do jeito que ela deve ser feita, que o sangue está no lugar errado. Só de olhar aquele colorido no cara, entendeu? Então, isso é super importante você fazer o exame de acordo com a convenção, senão a pessoa que pegou só a sua imagem, ela não pode interpretar uma coisa errada que você fez. Entendeu, Antes disso? E aí, vamos começar o exame, certo? Primeiro, a gente vai avaliar a região inguinal. Na região inguinal, a gente vai avaliar a junção safeno-femoral. Eu não preciso medir o diâmetro da junção safeno-femoral, porque ela não é a gente não está avaliando uma veia. A gente está avaliando a região da junção safeno-femoral. Então, eu vou avaliar a junção safeno-femoral, que é onde a safena magna desemboca na femoral comum, certo? Então, eu vou avaliar o fluxo de sangue nela e se há um refluxo nela. Então, eu vou ligar o box, o colo e o espectral. O box sempre olhando para o vaso. O colo sempre preenchendo o vaso todo. E aí, existem duas maneiras de eu verificar o refluxo dessa região. Ou eu peço para o paciente fazer a manobra de Valsalva, ou então eu faço uma contração distal. E aí eu vou avaliar se existe uma incompetência nessa região, certo? Onde ela está? Aqui, eu fiz questão de colocar um Mickeyzinho, né? Que é a primeira imagem que a gente vai fazer no nosso exame. E aí, quando a gente colocar o transdutor aqui em cima, a gente vai fazer a foto dela toda bonitinha assim, e vai fazer a foto dela fazendo a pressão para que as veias colabam e a gente veja que não tem um trombo nessa região. Então, a cabeça do Mickey vai ser a veia femoral comum.
E as orelhinhas vai ser a artéria femoral comum e a veia safena magra. E aí, quando a gente joga o transdutor no longitudinal, a gente vai afastar só um pouquinho essa orelhinha aqui do Mickey para cima, para poder ficar mais fácil de abrir. E aí, depois de aberta no longitudinal, a gente desce um pouquinho para ver a junção safeno-femoral. Fica assim mais fácil de abrir e avaliar essa junção. Depois de avaliar essa junção, a gente vem e avalia a veia femoral comum. E faz a mesma coisa, abre o box, joga o colo, faz a espectral, faz a manobra de Valsalva, ou então faz a compressão distal, para estudar o fluxo desse sangue. Desses vasos, eu não preciso medir o diâmetro, certo? Porém, eu preciso medir bem essa questão do fluxo e do espectro. Aqui, o ângulo do espectro ele não é importante, porque a gente não está querendo saber relação nenhuma. A gente só está querendo saber se existe ou não um refluxo, certo? Além disso, nessa região inguinal, a gente vai estudar a confluência da veia femoral profunda e da veia femoral superficial, ou só veia femoral, né? Que é a confluência que chega para se transformar em veia femoral comum. Lembrando que ela se bifurca mais lá na frente do que a artéria. A artéria femoral vai profunda e superficial, ela vai bifurcar primeiro do que a veia, né? A gente não só usa o termo bifurcar, a gente usa confluir para ver. Só confluir. Com isso, elas confluem, porque ela fluxo está lá. Bifurcar é quando ela está vindo para cá. Isso, confluir. Pronto. E aí, feito isso na região inguinal, a gente vai descendo com o transdutor ao longo da região medial da coxa, comprimindo a veia safena magra para ver se ela está compressível ou não. Estando compressiva, a gente vai escolher alguns locais para fazer suas medições. Geralmente se faz na região proximal, medial e distal da coxa. E aí, aqui a gente vai ter que avaliar o diâmetro do vaso, como eu disse, tem que se medir antero-posteriormente, na região medial do vaso, tem que fazer a foto da compressibilidade, e aí a gente escolhe os locais onde a gente vai estudar o fluxo. A gente vira o transdutor na longitudinal, joga o box, joga o colo e faz estudo espectral, fazendo a compressão distal, e aí a velocidade dela tem que estar abaixo de 0,5 segundos para ela ser competente. Se ela ultrapassar disso, ela é incompetente. Mas mesmo assim, a gente registra todos esses fatos: espectral, o fluxo com o colo, o diâmetro e ela sendo colabada, certo? Terminou toda a parte medial da coxa, a gente vem para a parte do joelho. Aqui eu botei só para a gente dar uma avaliada o que é o patológico e o que é o normal. Joguei o box, liguei o colo, fiz a compressão distal, e aí pintou o que era azul, pintou de vermelho, e aqui foi o tempo em que passou para que a velocidade do refluxo do sangue. E aí a gente vê que é bem importante essa caminhada aqui, né? Ou seja... Nesse meu gráfico, meu eixo X é o tempo, meu eixo Y é a velocidade. Então, o que está assim, o tanto que vai para cima ou para baixo, não me interessa. O que me interessa é o tempo. É o tempo. Então, é o eixo X que importa. Então, quanto mais arrastado esse fluxo, você até vai escutar, depois você vai fazendo o barulho que faz o tempo a volta, você poxa, aqui tem um refluxo, porque parece um refluxo mesmo, é pelo ouvido, tá? Então, é meu eixo X. Então, embaixo vocês vão ver que tem unidade de tempo, esse eixo X ali embaixo, ó. E aquela unidade de tempo, que fica preenchendo ali a parte superior da linha de base,
é que você vai configurar o tempo para você poder indicar se tem um refluxo ou não. Ou seja, minha amplitude aqui está muito larga, né? Isso, é. Então, o meu isso. tempo está muito grande. Olha em comparação a essa aqui, ó, é um vaso competente. Ela continuou pintada de azul, não pintou em nenhum momento de vermelho. E aí, quando a gente vê em cima da linha da base, teve um pequeno refluxo. Isso aqui é mínimo. Isso aqui não é considerado um vaso incompetente. Isso aqui é um vaso extremamente competente. Certo? Diferente desse outro, que pintou totalmente diferente. Então, indo para o joelho, quando chega nessa região, tem alguns profissionais que já fazem a avaliação da veia safena parva e veia poplítea. Porém, a grande maioria prefere avaliar essa região da fossa poplítea quando o paciente vira de costas. Ok? Então, na fossa poplítea, a gente vai avaliar a veia poplítea e a veia safena parva, e a junção safeno-poplítea. Na perna, aqui na região média da perna, no terço médio, a gente vai avaliar a veia safena magna, a veias tibiais posterior e a gastrocnêmicas mediais. Lembrando, gente, que todo esse percurso que eu comecei lá na coxa e estou indo até lá na perna, a gente vai fazendo todo esse mecanismo de compressão e de avaliação com o cólico espectral, mas sem esquecer de ver as tributárias, as acessórias, ver se há perfurante, porque aí teve perfurante, e se ela for maior do que a safena, a gente tem que parar e avaliar direitinho essas perfurantes. As tributárias, a gente vai ver tipo umas bolinhas subindo para as superfícies, entendeu? E as perfurantes, a gente vai ver que ela vai para o sistema profundo das veias, né? E isso é que vai diferenciar. Virando o paciente, a gente vai avaliar, como eu disse, na região da fossa poplítea, a veia poplítea, a junção safeno-poplítea e a veia safena parva, ok? Quando a gente encontra algum refluxo da veia safena parva, a gente tem que ver aonde ela começa e para onde ela vai. E toda vida que ela tiver um refluxo, a gente tem que ir atrás da junção safena-poplítea para avaliar essa junção. Ah, eu não encontrei, posso deixar para lá? Não. Se tiver um refluxo na safena parva, a gente tem que ir atrás dela. E quando a gente achar, a gente tem que fazer o estudo com o Doppler, com o espectral, e a gente tem que informar no laudo aonde essa junção se encontra. A gente tem que falar para o médico solicitante aonde essa junção está, e se ela está competente ou não. No terço médio, na região posterior da perna, a gente vai avaliar as veias fibulares, as soleares e as gastrocnêmias laterais. E aí o laudo, ele deve descrever achados morfológicos e doppler fluxométricos. As variações anatômicas, elas devem ser descritas se tiver alterações hemodinâmicas. A descrição dos achados Doppler fluxométrico no sentido do refluxo. E se tiver refluxo em veias safenas, tem que se dizer de onde vem e para onde vai, para poder tratar a causa e não somente a consequência. Certo? Se as perfurantes estiverem incompetentes, a gente tem que pegar a régua, medir a distância mais próxima do local de referência, ela é mais próxima do pé, vou medir do pé até ela. Mas se for mais próximo do joelho, vou medir do joelho até ela. E sempre colocar a posição que ela se encontra. Como eu disse, se ela está anteromedial, a coxa esquerda, se ela está pós-lateral do pé direito, isso a gente tem que colocar. E o laudo não pode gerar dúvidas para o médico solicitante. Logo, devem ser cheios de detalhes e com linguagem concisa. No acompanhamento, a gente sempre tem que comparar o calibre dos vasos do exame anterior para ver se houve um aumento de calibre.
a extensão acometida do segmento em relação ao exame anterior e a caracterização de novos segmentos acometidos. Por quê? Porque as doenças venosas crônicas é uma doença progressiva. E se ela está progredindo, pode ser que ela precise de uma cirurgia, né? Para reparar esse dano. E é isso. Carol, excelente aula, parabéns.